Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu falo para vocês sobre o que está acontecendo no Corinthians em relação a reforços. Dorival e Fabinho Soldado já alinham situações para o meio do ano, apesar dele negar que pediu reforços na entrevista coletiva. Eu vou explicar o que está acontecendo e quais são as prioridades. Vamos também falar sobre Coronado e Garro. Dorival Júnior pensa em escalar os dois. Ele falou de maneira meio superficial na coletiva, mas eu vou te falar o que você não sabe em relação ao pensamento de Coronado e Garro juntos no Corinthians, pensamento de Dorival Júnior. Vamos também falar sobre os atletas que estavam afastados com Ramon Dias e Emiliano, sem chances. Por exemplo, Tioca, Palácios, Kaique, Giovani serão utilizados pelo técnico Dorival Júnior? Eu tenho informação para te passar, porque esse assunto foi também tratado de forma superficial na coletiva, com poucas perguntas, aliás, sobre o tema. E vamos também falar sobre Augusto Melo. Ele será afastado do cargo de presidente do Corinthians? Eu te respondo agora nesse blend de informações. Augusto Melo será afastado do cargo de presidente do Corinthians? Ontem houve uma derrota, né, vexatória, foi de lavada. A gente trouxe toda a cobertura, né, em tempo real ali, as fontes passando para a gente em tempo real, o que estava acontecendo ali, né, dentro, né, do local, né, de votação, e realmente, né, foi algo que a gente já esperava, né, eu já havia, né, inclusive, passado para vocês, né, tudo que estava, né, para acontecer com o presidente do Corinthians, e foram 209 votos no total, 130 votaram, tá, pela reprovação das contas e 73 votaram pela aprovação das contas. Eu fico me perguntando como pode 73 corintianos votarem a favor da aprovação das contas, né, com mais de 800 milhões de dívida em apenas um ano. Teve 6 abstenções também, tá? Então, só para você ter uma ideia, o que vai acontecer agora, né, com o presidente Augusto Melo? Primeiro, tá? O Conselho Deliberativo do Corinthians não vai tomar nenhuma decisão agora. Existe, né, uma chance aí, né, por lei, né, Profut, pela Justiça, né, um afastamento imediato. Há essa chance, né, até para não prejudicar, né, o Corinthians, né, na Justiça, o afastamento, né, do presidente. Mas, né, informações que eu tenho que eu acredito que o Conselho vai esperar o fim do inquérito para tomar alguma decisão, tá? O inquérito policial, né, que está ocorrendo do caso da antiga patrocinadora, está no final, e o delegado Tiago deve apresentar um relatório final, né, falando tudo ali, e aí sim mostrar quem são os indiciados, quem não são os indiciados. Isso pode acontecer essa semana ainda, tá? Então, se segura na cadeira que poderemos ter grandes novidades, tá? E dependendo do resultado do inquérito, aí realmente pode ser a conclusão do que vai acontecer também, né, com o presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. Claro, né, não vamos fazer um pré-julgamento, estou dizendo, dependendo do resultado, né, aí pode ser o fim de vez. Se ele for indiciado, né, deixar bem claro, porque né, teve uma matéria da Gazeta recente que ele tinha tudo para ser indiciado, que estava lá no processo, né, citado pelo delegado. Se ele for indiciado, não dá para o Corinthians ter um presidente, né, indiciado e com 829 milhões, né, de dívidas, né, que subiram, né, em apenas um ano de mandato. Aí vai ser o fim da linha para o Augusto Melo. Então, o fim da linha para o Augusto Melo, nós vamos aguardar, mas isso vai acontecer até talvez aí o início, né? Talvez não, certeza, até o início do próximo mês de maio, mas talvez essa semana, tá? Então vamos aguardar. A situação complicada, hein, do presidente do Corinthians, considera até indefensável, né, por conta da questão das contas reprovadas ontem. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal. Olha só, Garro e Coronado devem jogar juntos no Corinthians. O Dorival falou que respeita a decisão do Ramon Dias, disse isso na coletiva, que o Ramon tem base para achar que os dois não poderiam jogar juntos, mas ele nunca quer fazer uma pré-definição e fechar portas, porque ele acha que os próprios jogadores acham uma solução de jogarem juntos e o técnico também, e aí fica mais fácil. O que pensa o Dorival? O Dorival tá afim, tá? Eu posso garantir isso para vocês, né, de testar esses dois jogadores juntos. Lembrando que ele testou Gabriel Barbosa e Pedro, né? Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no Flamengo, com os dois no ataque. Muitos diziam que eles não podiam jogar juntos, tá?
E eu posso garantir para vocês, sem muitos detalhes, que Coronado e Garro vão jogar juntos no Corinthians, tá? Já posso garantir isso para vocês, sem muitos detalhes, mas eles vão jogar juntos quando estiverem à disposição, né? O técnico Dorival Júnior vai tentar achar, né, um lugar para os dois no time. Comenta aqui embaixo como deve ser o esquema do Corinthians com os dois no time, se isso realmente, né, acontecer. Comenta aqui embaixo. Outra coisa que foi comentada de forma bem superficial na coletiva, né, foram muitas perguntas repetitivas, né, enfim, 1h30 de coletiva. Não é o Dorival que é prolixo, né, as perguntas que são muito repetidas, não sei se você concorda comigo. Jogadores que estão afastados e terão oportunidades. O Dorival falou que gosta, né, de dar chance para aqueles que estavam sem oportunidades quando ele chega em algum clube, num clube novo. Isso vai acontecer, tá? Ele não respondeu isso também de forma clara na coletiva, até porque também não foi perguntado, né, de forma tão clara assim, mas eu posso garantir para vocês que Palácios vai ter chances com o Dorival, Kaique vai ter chances com o Dorival, o João Pedro Tchoca vai ter chances com o Dorival e até o Giovani. Esse caso ainda depende também, né, da questão contratual, já que o contrato do Giovani termina já no meio da temporada, mas se o Dorival colocar e o Dorival gostar, ele vai pedir a renovação de contrato do jogador. Isso mesmo, tá? Ele vai testar, se ele gostar, se ele observar nos treinos que o menino, inclusive, tem chance de ser titular, ele vai pedir, vamos dizer assim, a contratação do Giovani, que seria, no caso, a renovação contratual. Mas eu posso, né, garantir, né, para vocês, que o Dorival vai dar uma chance, tá, para esses 4 jogadores, e ele já está de olho, já está colocando para treinar, ele quer usar esses atletas e vocês vão ver eles em campo. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando de Dorival Júnior e Corinthians. Reforços no Corinthians. O Dorival Júnior, na coletiva, ele, né, disse que não pediu reforços ainda. Chegou agora também, né? Mas ele tem conversado sobre reforços, né? Mas os reforços, como eu já tinha dito para você, ele realmente não chegou com uma lista pedindo, isso não existe. Eu expliquei isso bem para vocês. O que eu tenho comentado com vocês é que o Fabinho, né, apresentou uma lista de reforços e o Dorival tá de olho ali, aprovando e desaprovando nomes, enfim, alinhando com o Fabinho quem serão os reforços do Corinthians para o meio da temporada. Ontem eu trouxe com exclusividade que o goleiro é uma das posições, e é mesmo, tá? O Corinthians quer um goleiro experiente, o Corinthians quer um zagueiro, quer meio, quer atacante. Mas a prioridade, tá? E aí vem da parte do Dorival pela primeira vez, é meia e atacantes. Se for para trazer grandes jogadores, tá? Que a prioridade, né, para se gastar bastante, né, seja com salário ou até com direitos econômicos, que seja na posição de meia atacante e atacante, tá? É uma prioridade do elenco. Às vezes as pessoas falam, mas por que o Dorival não fala isso na coletiva? Isso é muito simples de você discernir. Se ele falar isso na entrevista coletiva, ele pode se queimar com o elenco, né? Porque vamos supor que ele fala assim, ó, precisamos de um lateral direito. Imagina o Mateuzinho como vai ficar. Ah, precisamos de um zagueiro urgente. Imagina o Dorival falando isso numa coletiva. Imagina se ele não vai se queimar com os zagueiros. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para entender que ele não vai falar sobre isso em entrevista coletiva, tá? Mas a prioridade vão ser meias e atacantes. E depois, né, pensar nos outros reforços, zagueiros, laterais, volantes e até goleiro, como eu já citei ontem aqui para vocês, tá? Inclusive, tá? Eu tô falando de prioridade de medalhão, tá? Meia e atacantes é prioridade para ter ali na frente grandes jogadores, tá bom? Que é aquela promessa do Fabinho, né, de 3 grandes reforços para o meio do ano. E ele quer priorizar, né, para essa função, para esse momento, para esse gasto, né, com grandes reforços, o ataque, o meio-campo e o ataque. É claro que existe a vontade do Fabinho Soldado também de trazer um zagueirão aí renomado, né, para ser titular do Corinthians, tá certo? Eu acompanhei atentamente a entrevista de apresentação de Dorival Júnior, né? Ele já tinha concedido algumas pequenas palavras para a Corinthians TV quando anunciado, mas essa entrevista ela deixou clara algumas ideias que eu gostaria de dividir com vocês aqui, pelo menos nesse resumo, né, que eu vou poder fazer nesse vídeo,
diante de tudo que o Dorival falou. Ele deixou escapar muita coisa, isso que eu quero dizer, sobre de que forma ele vai montar o seu time a partir de agora. E a gente vai ver na prática, evidentemente, porque ele não tem muito tempo. O Corinthians já entra em campo diante do Novo Horizontino nessa quarta, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Corinthians entra na competição e é uma possibilidade de título, por que não, na temporada. O técnico está começando a trajetória justamente no início do clube na competição na temporada. E final de semana já tem o Inter pelo Brasileiro e já tem uma condição de tabela aí para o Corinthians se reorganizar. Mas acima de tudo, voltar a jogar um futebol minimamente interessante, né, que desempenhou no Campeonato Paulista ou até mesmo no final da reta final, né, na reta final do ano passado, quando a equipe do Ramon Dias ali emendou aquela sequência. O Dorival falou muito sobre isso, de que essa equipe não pode ser analisada pelos últimos momentos, porque realmente a fase não é boa. A ausência do Rodrigo Garro e a ausência de um jogador que pudesse fazer essa função acabou desarrumando todo o sistema criativo do time. O sistema defensivo, ele enfrentou algum problema ali que a gente está tentando entender qual é, que começou a vazar de todas as formas. Independentemente do jogador que você colocasse ali, o Corinthians começou a sofrer. E aí teve a fase sem o Hugo, né, em que o Matheus Donelli acabou assumindo o time por algum período, e aí fica mais difícil ainda, né? Eu sei que talvez seja complicado falar disso agora, porque o Hugo vem de falhas, ou de uma falha especificamente contra o Flamengo, mas é um cara que, enfim, sempre contribuiu a mais na defesa do Corinthians, né? Quando ela passava da defesa, o Hugo acabava resolvendo. E aí teve um momento que ele se ausentou do time e isso também complicou. Mas o fato é que os zagueiros individualmente, todos eles estavam mal, os laterais também. Então assim, são muitos problemas para resolver. O Dorival entende que ele precisa dar uma resposta imediata, ele sabe disso, que ele não vai ter muito tempo, que ele teve 2 treinamentos agora para esse jogo de quarta-feira, dessa quarta, e vai ter 2 dias e meio aí, menos do que isso, para o jogo de sábado contra o Inter. Ele sabe que o tempo é curto. Ele conhece. O Dorival é o seguinte, ele sabe exatamente como a banda toca. Ele sabe exatamente onde ele está. Ele sabe exatamente que a pressão que ele vai sofrer, a resposta que ele precisa dar e o que ele precisa fazer no time. O Dorival não é bobo. Ele estava acompanhando o Corinthians. Ele elogiou muito o trabalho do Ramon. O Dorival é muito fidalgo, né? Ele é muito elegante, né? Então ele sabe que ele defende muito a classe dos técnicos, né? Ele sabe que o Dorival, que o Ramon fez um trabalho interessante em alguns momentos e tudo mais, mas ele também não é bobo no seguinte sentido. Ele sabe que ele está chegando por conta de uma instabilidade e ele precisa resolver essa instabilidade. Tomar 33 gols em 29 jogos na temporada é algo que ele precisa sanar urgentemente. Ele não falou em peças, tá? Embora tenha algumas mudanças no time que eu já vou falar para vocês. Mas ele disse, por exemplo, que o time precisa ser mais compactado. Ou seja, os espaços precisam ser menores. Essa é uma primeira medida que ele provavelmente buscou nos treinamentos para que os setores se aproximem. Isso significa o quê? Primeiro, você vai ter que correr muito, competir e encurtar espaço para que o adversário não se crie. O Dorival é um cara muito versátil. Acho que isso é importante. Ele foi muito questionado ao longo da entrevista sobre de que maneira o time vai jogar de forma reativa, vai jogar tendo a bola, qual o esquema tático. E o Dorival foi repassando a carreira dele durante toda a entrevista, dizendo assim, gente, eu já joguei de todas as formas possíveis. Depende do time que eu encontrava. Em alguns, até o início de 2012, 2013, né, ele começa a carreira em 2002 como técnico. Eu chegava no início de temporada, eu montava muitas vezes um elenco, né, eu participava de remontagens de elencos. Depois disso eu comecei a pegar times em meio de temporada e eu tinha que lidar com aquilo que eu tinha, que é o caso agora. Ele chegou agora. Por exemplo, ele sempre gostou de jogar com pontas. Ele jogava no São Paulo dessa maneira, por exemplo. Na seleção brasileira ele tinha muitos pontas. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians tem jogadores que fazem beirada, mas não são pontas. E ele falou, eu preciso lidar com o que eu tenho. E eu preciso entender de que maneira eu posso jogar com aquilo que eu tenho. E o Dorival sempre fez isso. No Ceará, no Inter, no Santos, no Vasco, no Atlético Mineiro, em todos os times que ele passou. E o Dorival passou por 13 dos times que hoje estão na Série A. Então ele tem, além da seleção brasileira, então o Dorival tem uma rodagem, uma versatilidade que lhe permite, com a experiência, chegar no elenco do Corinthians e dizer, bom, o que eu tenho é isso, então eu vou ter que corrigir isso. E a primeira medida, ele deixou muito claro, é a parte da defesa. É parar de tomar gol. É competir do meio para trás para
se reorganizando aos poucos. E claro que a questão meio para frente, ela foi abordada com o Memphis Depay, por exemplo, né? Ele que lidou no começo da carreira com o Neymar e hoje ele lida com o Memphis, né? Que também é uma celebridade, uma estrela e tudo mais. O Dorival sabe lidar com esse tipo de atleta, tá? Sabe lidar com esse tipo de atleta, sabe usar bem a base. Ele defendeu essa bandeira, ele disse assim, ó, pode ser que exista algum técnico que use mais a base do que eu, pode ser, porque eu gosto de usar demais. Então, ele teve uma questão, né, poxa, o Guinegão, o Kaique, o Bahia e tal, ele vai olhar, podem ter certeza que ele vai olhar para a base, e se tiver possibilidade de colocar, ele vai colocar no time. Do meio para frente, a questão Rodrigo Garro também foi uma pergunta, né? Porque assim, me parece muito claro também que o Ramon ele se desorganiza quando sai o Garro depois da reta final do ano passado. O Coronado joga alguns jogos do Paulista, tá, mas depois machuca. O Thales Magno é também utilizado em alguns momentos, depois o Romero, né, com o Memphis voltando e tal, funciona ali naquele recorte da reta final do Paulista e tudo mais, mas foi um momento ali em que ele não teve os dois, né, nem o Garro nem o Coronado, e não funcionou o sistema que o Ramon estava tentando encontrar, e aí ele tentou o Bidon, não deu certo também, e aí ele se desorganizou. O Dorival foi questionado sobre o losango, que foi o que deu muito certo no ano passado. Ranieri abrindo o losango na ponta de baixo, Martínez, Carrilho e Garro na ponta desse losango, num 4-4-2 com o Memphis e o Yuri. Esse foi o modelo tático que mais bem funcionou no time do Ramon. Quando o Ramon teve que mudar muitas vezes, ele só tomou fumo. Sejam os três zagueiros lá em Guayaquil, na pré-Libertadores desse ano, seja com Igor Coronado e Rodrigo Garro ao mesmo tempo diante do Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, em que o Corinthians foi totalmente dominado. Então, assim, em alguns momentos, quando ele não teve uma dessas peças, ele teve dificuldades, o que é natural também. Você define um time, o Corinthians tem um time muito bom, mas quando vai para as peças, muitas vezes deixa a desejar. E aí, gente, eu já vou para a escalação, porque a resposta está aqui. A escalação, a prévia da escalação do Corinthians para o Novo Horizontino, tem o losango com Igor Coronado na ponta desse losango. E numa resposta, o Dorival fala o seguinte, a gente vai buscar esse nome aqui dentro, e de um jogador que também está buscando esse espaço, essa oportunidade. Então me parece muito claro que se a questão física ajudar, que eu acho que esse é o principal problema do Coronado, ele não consegue ter uma sequência, mas se a questão física colaborar, o Dorival vai encostar no Coronado e vai dizer assim, meu filho, essa chance é tua. Por quê? Porque o Bidon não é esse cara. Colocar mais um volante ali, sei lá, um Alex Santana, um Charles, um quarto volante ali, também não é a solução. Colocar o Memphis por dentro não é a solução, o Memphis tem que jogar colado no ataque. Essa função é do Coronado. O Dorival disse que adora usar o losango, jogou a vida inteira com o losango. O losango foi o que deu certo com o Ramon, que é Ranieri, Martínez, porque Martínez tem intensidade, tem competitividade, tem marcação e também chega bem à frente. Carrilho, que é um dos principais jogadores do time, e Coronado. É esse o time, com o Memphis e o Yuri. Contra o Novo Horizontino, o Memphis está fora. Joga o Romero e Yuri. O Angileri na esquerda, o Mateuzinho na direita, e o Gustavo Henrique também foi retirado da escalação, da lista de relacionados, por um controle de carga, digamos assim, né? Preservado, porque está prestes a lesionar, então preserva, porque final de semana tem brasileiro. E na prévia está Kaká ao lado do André Ramalho. É uma defesa que inspira cuidados. É uma defesa que a gente olha e fala assim, bom, os últimos jogos não recomendo. Então, o que você precisa mudar? O sistema. Você precisa melhorar coletivamente. Você precisa ter o Ranieri mais próximo desses caras, protegendo a defesa. Você precisa ter os laterais muito bem aplicados. Você precisa ter a compactação, que ele falou que precisa ter. E aí ele coloca o Martínez no time e não o Bidon, para ter mais intensidade de marcação, aproximação. E quando tiver a bola, bom, aí esses caras vão construir. Tá muito claro o que o Dorival pretende e a gente vai ver a resposta nesse primeiro jogo, se ela é positiva ou não. Mas também é verdade que num jogo vai ser muito difícil dessa resposta acontecer com tanta organização, né? Vocês vão imaginar que agora o time vai organizar suas linhas, vai ter toda a compactação e tudo mais. Pode ser que sim, até porque o Novo Horizontino é um adversário de Série B, portanto inferior. Mesmo assim, inspira cuidados porque é um time competitivo, como eu disse, já teve para subir 2 anos seguidos, tem um trabalho lá do Eduardo Batista que ele deixou, né, muito bem consolidado, agora ele saiu.
e o Corinthians vai precisar, enfim, né, voltar para decidir em casa depois nesse jogo de volta da Copa do Brasil. Mas o que a gente precisa notar é uma evolução, é uma mínima evolução do que estava sendo feito. O Dorival aposta muito nisso. Ele falou sobre frustração da saída da seleção, que era uma coisa que machucou ele, ele deixou muito claro isso, mas ao mesmo tempo ele disse que não estaria no Corinthians se ele não se sentisse preparado, pronto e zerado para essa situação. Então ele está de corpo e alma no Corinthians. Cara, ele exaltou muito o Corinthians ao longo da entrevista, disse que muitas vezes jogou contra e que era a pior torcida para enfrentar e que agora ele vai ter a torcida a seu favor, que era um desafio, que faltava isso no currículo dele, e eu já tinha dito para vocês, ele queria pegar o Corinthians. O Dorival sempre quis treinar o Corinthians, ele foi convidado em 3 oportunidades, ele revelou isso, mas ele estava empregado e não faria o que não vai fazer com o Corinthians, por exemplo, ele disse. A única vez que quebrou um contrato foi saindo do Ceará para o Flamengo, porque a oportunidade era gigantesca e se verificou como acertada, né, porque ele ganhou títulos no Flamengo, deu muito certo. E saiu do São Paulo para a seleção, porque, enfim, era um chamamento da seleção brasileira, era um sonho e tudo mais. Então, assim, ele revelou, né, que o Corinthians sempre esteve no seu horizonte e que agora ele pretende, inclusive, fazer um bom trabalho, deixar um legado e criar essa sinergia com o torcedor, entender o que o torcedor espera, alinhar essa expectativa sobre prioridade das Copas, né? Ele argumentou nos últimos anos que eram momentos diferentes. Nesse momento, não. O Corinthians está olhando para uma temporada que praticamente se inicia. Então ele vai poder dosar, pontuar bem no Brasileiro, mas claro, ele virou um especialista, né, em jogos de mata-mata, ele tem ótimos números nos últimos tempos, sempre foi um cara importante em mata-mata e tem o Corinthians, obviamente, como uma possibilidade de título, sendo campeão de uma Copa do Brasil ou quem sabe até de uma Sul-Americana. Gostei muito da entrevista honesta, sincera, falou sobre todos os pontos, falou sobre a defesa, falou sobre o substituto do Garro, falou sobre o momento que o time está vivendo, falou sobre o desejo dele estar ali, por que demorou a negociação e tal. Ele falou, cara, teve um jogo do Corinthians no meio, né, que foi contra o Racing, o Fabinho foi lá na casa dele, voltou para esse jogo, e aí demorou um pouquinho, mas que logo em seguida eles alinharam. E aí perguntaram por que ele não treinou diante do Flamengo. Ele falou que tinha uma audiência na sexta-feira em Florianópolis, que ele não podia sair, então ele mal conseguiria dar o treino no sábado e que o Orlando estava muito mais habituado, né, ao time para ele poder comandar a equipe diante do Flamengo. Foi só por isso. Sobre a questão política e de bastidores do Corinthians, ele falou que, cara, ele não tem como pensar nisso, porque ele confia nas pessoas que o contrataram, especialmente Fabinho Soldado. E aqui tem um grande trunfo do Corinthians, né, nessa negociação, que é justamente o Fabinho. O Fabinho trabalhou com o Dorival no Flamengo e o Fabinho é um cara que monta esse elenco, que tá mostrando, né, tá se mostrando um cara muito respeitado no mercado. E o Dorival Júnior, quando teve o Fabinho lhe procurando, mudou tudo. Porque pode ter turbulência política, questão do impeachment, de dívidas financeiras, aquela coisa toda. O Dorival olhou para o Fabinho e reconheceu ali um profissional que ele já conhecia e que confia. E ele falou isso o tempo inteiro na entrevista. Eu confio no Fabinho Soldado. Especialmente no Fabinho, nas pessoas que me contrataram, então é para elas que eu devo satisfação, eu tenho que pensar de maneira esportiva, eu não posso me envolver em coisas que eu não controlo, então eu vou focar exatamente nisso. Então, gostei muito, acho que o Dorival está muito consciente daquilo que precisa fazer e eu tenho certeza que a gente vai ter uma resposta imediata no aspecto do desempenho.